Números capítulo 11 é o registro da ingratidão do povo. O povo sofreu tanto no Egito, sofreu perseguição, morte dos bebês, escravidão, e bate no povo aquela saudade do Egito, mediante as dificuldades que eles começaram a viver no deserto, começaram a sentir saudade do Egito e das coisas que comiam no Egito, né? E isso trouxe tristeza e indignação ao coração de Deus por causa da ingratidão do povo. Então, fazendo uma aplicação, Satanás sempre vai nos tentar a querer voltar ao Egito e com aquela falsa imagem na memória de que o Egito era bom, mesmo com todo o sofrimento do Egito, né? É como se hoje alguém dissesse, é muito melhor antes quando eu não servia a Deus, quando compara as tribulações que passa a enfrentar. Lembrando que a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Deus, com desejo de servi-lo, Paulo, aos Efésios, capítulo 6, ele vai falar que nós começamos a viver uma guerra espiritual, mas a presença do Senhor estará sempre conosco. Moisés divide, né, do que ele tem, da graça que ele tem, da unção que ele tem. Deus vai repartir sobre 70 anciãos para ajudar Moisés, porque a tarefa de cuidar de quase 2 milhões de pessoas aí, né, 600 mil só homens, 2 milhões de pessoas, era muito para Moisés cuidar. Então, Deus vai repartir do que está sobre ele, sobre esses homens, e capítulo 11 também mostra Deus mandando carne, só que Deus manda como uma vontade permissiva, porque o povo pede e, e começa a murmurar de que não tem carne, não tem carne, e a Bíblia diz que Deus mandou tanta carne que eles se enfadaram, né, de tantas cordonizes para comer. Capítulo 12 de Números, Moisés tem uma irmã chamada Miriam e um irmão chamado Arão, e os dois ficam enciumados da autoridade que Moisés tem, da intimidade que ele tem com Deus. Então, Deus fica irado porque Moisés é alguém escolhido por Deus, preservado por Deus, e isso traz indignação ao coração de Deus, e Deus então vai tratar com eles, e Miriam fica leprosa, né? E a palavra de Deus para eles foi: olha, os outros profetas, os pais de vocês, né? Eu falava de uma forma indireta. Com Moisés eu falo cara a cara, ou seja, Deus estava falando que ele é que havia escolhido Moisés, ele que havia dado para Moisés esta intimidade, e Deus mostra que aqueles que são escolhidos pelo Senhor para uma missão especial na terra, eles têm uma proteção também especial de Deus, né? São ungidos do Senhor e são preservados pelo Senhor. Números 13 e 14 são os dois capítulos importantíssimos para entender por que é que apenas 2 pessoas, daquelas que saíram da terra do Egito, entraram na terra de Canaã. Então aqui está a explicação. Outro fator. Aqui vai explicar por que que uma viagem que duraria apenas 40 dias durou 40 anos no deserto. Então, a explicação é que Moisés envia 12 homens, um representante de cada tribo, para espiar a terra. Aquela terra que Deus havia prometido, aquela terra que Deus diz que mana leite e mel, aquela terra que Deus havia dado para a descendência de Abraão, e agora eles estão ali próximo da terra, e Moisés manda 12 homens espiar essa terra. Quando esses homens voltam, eles voltaram desanimados. 10 deles voltaram amedrontados, incrédulos, e apenas Josué e Calebe é que voltaram animados. Então, isso fez com que Deus punisse esses homens. Eles voltaram dizendo: o povo é muito poderoso, a terra é boa, mas nós nos sentimos como se fôssemos gafanhotos perto daquele povo. O povo é muito poderoso, nós não vamos conseguir conquistar a terra.
Josué e Calebe voltaram dizendo no verso 30 do capítulo 13, vamos possuir a terra, vamos subir, nós vamos prevalecer contra aquele povo, ou seja, vamos confiar na promessa de Deus. Então, o que Deus diz? Deus diz, olha, por causa da murmuração de vocês, por causa da incredulidade de vocês, capítulo 14, verso 29, Deus diz, nesse deserto cairá todos os homens acima de 20 anos, homens de guerra, que entraram no censo. Então, vocês não vão entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. E por que 40 anos, já que eles gastaram 40 dias? A resposta está no verso 34. Deus diz, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Por quê? Qual foi o motivo? É que aquele povo murmurou, duvidou de uma promessa de Deus e com isso eles inflamaram todo o povo ficou desanimado. Então o pecado daqueles homens foi duvidar de uma promessa de Deus. Imagina Deus com todo o seu trajeto, com todo o seu cuidado, tirando o povo da terra do Egito, prometendo levá-los para a terra de Canaã, agora que eles estão próximos da terra. Era como se eles dissessem assim, Deus não sabe o que está dizendo, não é verdade o que Deus diz, né? É impossível tomar posse dessa terra. Então isso acendeu a ira de Deus. E Deus então fez com que eles ficassem vagando no deserto por 40 anos, até que completasse um tempo para que todos esses homens morressem durante esses 40 anos e entrassem na terra apenas Josué e Calebe. O que mostra é que nós não podemos duvidar das promessas de Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. E se Deus falou, por mais que aos nossos olhos pareça impossível, nós precisamos confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E muita gente hoje duvida de céu, de vida eterna, mas nós confiamos. Nós confiamos que há uma terra preparada para nós, a nossa Canaã celestial. E por maiores que sejam os gigantes que se levantam, nós estamos esperando. E o adversário não pode tirar essa esperança do nosso coração. Essa palavra nos ensina a ficarmos firmes, convictos com essa esperança da vida eterna. Capítulo 15, Deus vai falar algumas leis acerca de pecados diversos e inclusive dos pecados de ignorância, ou seja, mesmo aqueles pecados que os homens cometem por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, mesmo esses pecados eles são passíveis de punição. Capítulo 16 de Números, houve uma rebelião de 3 homens, Corá, Datã e Abirão. Esses homens, movidos de inveja contra o sacerdócio, eles quiseram fazer o que os sacerdotes faziam, que eram aqueles rituais, aqueles sacrifícios exclusivos para esses homens que foram consagrados, separados para isso. Então, esses homens querem fazer o que não compete a eles, e Deus então fica indignado, Eles acendem a ira de Deus, e Deus então fala para Moisés que é para pedir o povo para se apartar, porque Deus ia consumi-los. Então, a terra se abre debaixo da tenda desses homens, dessas famílias, e a terra engole esses homens. Há um registro, segundo os escritos judaicos, de que os filhos de Corá escreveram o Salmo 46, Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ou seja, os filhos de Corá foram grandes salmistas, grandes músicos, e eles compuseram esse salmo. Números 17, por causa dessa inveja, dessa revolta sobre a pessoa de Arão, que era
esse homem escolhido por Deus para realizar esses sacrifícios. Então, houve uma inveja dos outros príncipes, né, dos outros chefes de tribo, e Deus então instrui Moisés que Moisés faça diante do povo uma prova. Cada um deles trouxeram uma vara. Moisés então fala com eles: olha, nós vamos colocar na arca essas varas, e aquela que florescer é do homem que Deus escolheu. Então, a vara de Arão no outro dia, verso de números 8, a vara de Arão, que era da casa de Levi, descendente de Levi, brotara, e além das flores, ela também tinha dado amêndoas. Então era Deus confirmando, fazendo uma aplicação. A maior confirmação da chamada de Deus na vida de um homem, de uma mulher, são os frutos. Os frutos que essa pessoa passa a dar para o reino de Deus. Os frutos vão mostrar a provação de Deus, mostrando que Deus realmente chamou aquela pessoa para aquela grande obra. Quando uma pessoa quer viver isso sem ter essa chamada específica no reino, logo, logo vai se percebendo que essa pessoa não dá frutos no reino de Deus. Então, é só uma aplicação sobre a chamada de Deus. Nós estamos falando de uma chamada específica para missões especiais. Números 18 e 19. Deus vai continuar falando sobre os deveres desses sacerdotes, né? Direitos e deveres, alguns outros rituais de purificação para eles. E no 20, temos um episódio que é importante para entender por que que Moisés, mediante a tanto sofrimento, tanto esforço, ele não entrou na terra prometida. Então, o 20 responde isso. Não havia água, né? E o povo começou a questionar, a murmurar: ah, você nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui no deserto. E Moisés vai falar com Deus que o povo está com sede, e Deus dá uma ordem. A ordem era: olha, você vai falar com aquela rocha. E através dessa rocha eu vou fazer sair água para matar a sede do povo. E Moisés, talvez por um descontrole emocional, ao invés de ele simplesmente falar, né, com a rocha, tipo, brote água, haja água, ele não fez exatamente como Deus ordenou, e ele tocou a rocha 2 vezes com o cajado dele. Pode ser um descontrole emocional, mas a desobediência gerou uma consequência. Deus disse para ele: porque você fez isso, você vai fazer esse povo herdar a terra, mas você mesmo não vai herdar a terra. Então mostra o zelo de Deus com sua palavra, com suas ordenanças, né? Quando Deus ordena, quando Deus estabelece as suas leis, os seus decretos, é para ser obedecidos, né? Então, mesmo Moisés, sendo um homem de Deus, ele não ficou livre das consequências. Deus perdoa os nossos pecados, mas muitas consequências ficam, né? É a lei da semeadura.